O que acontece quando a gente morre? Essa talvez seja a pergunta mais intrigante de todos os tempos. E é um questionamento que todo mundo já se fez, mas que ninguém sabe ao certo a resposta. Até porque nunca alguém que esteve do lado de lá voltou pra contar pra gente o que exatamente ocorre depois que a gente fecha os olhos pela última vez. Mas e se eu dissesse que existe um caminho pra gente descobrir, pelo menos em parte, algumas pistas pra esse enigma? E isso talvez seja parcialmente possível graças a algumas pessoas que não morreram, mas que estiveram perigosamente perto dessa linha tênue que separa o vivo do não vivo, e que de alguma forma conseguiram permanecer entre a gente. No vídeo de hoje, a gente vai tentar decifrar as experiências de quase morte. Esse nome, que costuma ser abreviado como EQM, surgiu nos estudos do psicólogo francês Victor Egger ainda nos anos 1800. Mas foi só em 1975 que o tema ganhou popularidade mundial. Foi o ano em que o psiquiatra norte-americano Raymond Moody lançou o livro Vida Depois da Vida. E esse livro furou a bolha acadêmica e virou um best-seller internacional e se tornou uma das principais referências para os estudiosos desse assunto até hoje. Mas antes de a gente se debruçar sobre as experiências de quase morte, primeiro nós precisamos se perguntar o que exatamente é quase morrer. No sentido legal da palavra, a morte é a morte encefálica, mas várias experiências de quase morte parecem estar associadas a casos em que as pessoas experienciam um risco iminente de morrer, como quando elas pararam de respirar, ou o coração parou de bater, ou o sangue parou de circular. No passado, em diversos momentos, essa era uma situação irreversível, mas graças às modernidades tecnológicas, como desfibriladores e manobras de ressuscitação cardiopulmonar, existem pessoas que conseguem reverter o quadro. E é durante esses segundos ou até minutos nesse estado que algumas pessoas vivem as chamadas experiências de quase morte. Os relatos sobre o que exatamente acontece durante as EQMs variam um pouco, mas existem alguns padrões. No livro Vida Após a Vida, o autor reuniu cerca de 150 depoimentos. Ele chegou a uma lista de 9 pontos que parecem ser comuns a quase todos os casos. Primeiro, os pacientes relatam um zumbido intenso no ouvido. Depois, um sentimento de paz e ausência de dor. Então, a experiência de estar fora do próprio corpo. E em seguida, de adentrar um túnel, de estar subindo, levitando, de ver pessoas que já morreram, de encontrar seres espirituais, rever momentos da própria vida e, por fim, sentir hesitação e uma dúvida sobre voltar ou não para a vida. E, novamente, isso não é necessariamente o que acontece em todo caso registrado, mas são alguns pontos mais comuns. Existem ainda outros relatos, como de sentidos mais aguçados e até de visão onisciente, como se a pessoa conseguisse ver de uma vez só tudo o que se passa no quarto do hospital em que ela está internada, por exemplo. E por fim, alguns pacientes relatam a existência de uma porta ou algum outro tipo de limite físico, como um lago, que se a pessoa cruzar, ela não vai mais poder voltar para a existência material aqui na Terra. Houve até quem já tenha registrado numa tela o que viu durante uma experiência de quase morte. Foi o caso do artista britânico Steve Grewal, que esteve clinicamente morto por 7 minutos, e ele pintou quadros sobre o que ele se lembra desse momento. Você pode inclusive estar pensando que isso parece coisa de quem usou substâncias ilícitas, pois saiba que já foi feito um estudo justamente para comparar esses casos. Ah, ciência, cara. Só antes de a gente ir para esses estudos, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão com 20% de desconto por tempo limitado. Na verdade, o site inteiro da Lowe's, que é a minha loja, está com desconto de 20%. E isso vale para todas as camisetas, todos os moletons, as garrafas de água e até os bonés. Mas eu não demoraria se eu fosse vocês. Essa promoção não vai durar para sempre, é somente enquanto durarem os estoques. Então clica aqui no link da descrição ou acesse uselowe's.com.br e comece a vestir o universo comigo. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos dividiram mais de 3.000 pessoas em 2 grupos. Um com quem viveu uma EQM sem usar qualquer substância química e outro com pessoas que já tiveram experiências psicodélicas com o uso de drogas. E o resultado mostrou que existem mesmo algumas semelhanças. Nos 2 grupos, a maioria dos participantes relatou que teve uma revelação sobre o sentido da vida e uma redução do medo da morte. A diferença é que no caso de quem teve EQM, a experiência foi mais curta, com menos de 5 minutos de duração para 40% das pessoas, contra 7% no grupo que usou drogas psicodélicas. E outros estudos mostram que experiências de quase morte são mais frequentes do que muita gente imagina. Nos anos 80, pesquisas norte-americanas apontaram que entre 30% e 40% das pessoas que chegaram perto da morte tiveram algum tipo de experiência. E na época isso equivalia a cerca de 5% de toda a população adulta dos Estados Unidos. Mas na verdade existem outros relatos muito antes disso.
O primeiro registro de algo semelhante a uma EQM está num texto de Platão, filósofo grego que viveu 400 anos antes da Era Comum. No 10º livro da sua obra, A República, ele cita a história de um soldado que foi dado como morto num campo de batalha, mas que voltou à vida e falou sobre o que ele viu no além. A cena que ele descreveu foi a de uma espécie de julgamento. Pessoas que já haviam morrido ouviam suas sentenças finais para saber para onde elas iriam daquele momento em diante. Mas os relatos atuais mais frequentes e mais famosos são de pessoas que enfrentam alguma complicação enquanto passam por uma cirurgia, por exemplo. Elas então deixam o próprio corpo e conseguem olhar para elas próprias meio que de fora. Eu separei 3 casos desse tipo documentados pela Universidade de Virgínia nos Estados Unidos. O primeiro é de Laura Gaines, que tinha 12 anos quando precisou remover as amígdalas. Ela relatou que durante a operação ela viu o próprio corpo cercado por um médico e 2 enfermeiras que pareciam bem preocupados. Ela então deixou a sala de cirurgia e foi procurar a mãe dela, que não estava mais na sala de espera. A mãe havia levado a cadeira da sala de espera para um corredor do hospital. Só depois da cirurgia, de volta à vida normal, ela perguntou à mãe por que ela havia mudado a cadeira de lugar. E a mãe ficou meio surpresa com a pergunta, já que a menina não tinha nenhum outro jeito de saber que aquilo tinha acontecido durante a operação. Outro caso é o de Al Sullivan. Depois de uma cirurgia para colocar uma ponte de safena no coração, ele contou que assistiu do alto à própria operação e que um gesto do cirurgião chamou a atenção dele. Ele contou que o médico mexia os braços de um jeito curioso, como se estivesse tentando bater asas. Depois da cirurgia, o médico explicou aquele comportamento. Ele disse que, para evitar encostar em superfícies contaminadas, ele optava por encostar as mãos no peito e usar os cotovelos para apontar e dar instruções para a equipe. E o relato causou espanto, já que o paciente não teria como ver isso durante a cirurgia. E por fim, um dos casos mais famosos de EQM já documentados até hoje é o da cantora Pam Reynolds. Ela tinha um aneurisma no cérebro e para tentar salvar a vida dela, os médicos precisaram meio que matar ela por alguns momentos. Para drenar o sangue do cérebro da cantora, os cirurgiões deixaram ela clinicamente morta. O corpo ficou a 10 graus Celsius e o coração parou de bater, tudo acompanhado pelos médicos que conseguiram conduzir a cirurgia com sucesso. Até que quando ela voltou da sedação, ela surpreendeu a equipe com um relato extremamente detalhado dos instrumentos usados por eles e até das conversas dos enfermeiros. Vale lembrar que todo o ambiente estava sendo controlado, e a equipe médica garante que a paciente estava clinicamente morta. Mas seja no livro de Platão, nas obras de arte de um pintor ou em publicações de universidades, tudo que a gente tratou até agora aqui foram relatos. Descrições feitas por pessoas. Acontece que pessoas mentem, elas exageram, elas esquecem. Ou mesmo quando acertam algum detalhe extremamente específico, tudo pode ser apenas sorte. A gente não pode, em sã consciência, esquecer desse fator. Tem 7 bilhões de pessoas vivas no mundo e, sei lá, 100 milhões delas passam por cirurgias todos os anos. Mesmo na pura sorte, alguém vai conseguir chutar exatamente o que aconteceu numa sala de cirurgia quando ela estava apagada. Então, além dos relatos, o que mais a ciência sabe sobre as experiências de quase morte? Um dos principais nomes à frente desse tipo de pesquisa é o do professor Sam Parnia, que é diretor de cuidados intensivos e pesquisa de ressuscitação da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. E ele diz que, desde a criação das técnicas de reanimação cardiopulmonar, a morte não é mais um estado absoluto, mas sim um processo que pode ser revertido em algumas pessoas mesmo depois de iniciado. Parnia explica que quando o cérebro deixa de receber oxigênio, o dano irreversível às células cerebrais não acontece em poucos minutos. Isso na verdade leva horas. E é nesse intervalo que pacientes vivem as experiências de quase morte. Um estudo conduzido por ele monitorou a atividade cerebral de 567 pacientes que tiveram parada cardíaca. Todos passaram por manobras de reanimação cardiopulmonar. E em alguns casos, a análise constatou atividade cerebral mesmo quando o coração dos pacientes não estava batendo e o sangue não estava circulando. Foram detectadas ondas gama, delta, teta, alfa e beta. Esses são os 5 tipos de ondas cerebrais que agem em diferentes frequências e são responsáveis por tudo que a gente pensa ou sente. Ou seja, isso meio que seria uma prova de que o nosso cérebro pode continuar em atividade mesmo quando nós estamos tecnicamente mortos. Mas tudo na ciência está sujeito a uma segunda opinião, e com esse estudo não foi diferente. Um dos maiores especialistas mundiais em EQMs, o professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, Bruce Grayson, criticou os supostos resultados da pesquisa. Ele disse que esse estudo sobre ondas cerebrais persistentes depois de paradas cardíacas foi exagerado pela mídia. A equipe do pesquisador Parnia não mostrou quaisquer associações entre as ondas cerebrais e atividade consciente.
ou seja, treta acadêmica. Apesar dessa crítica, Bruce Greyson defende a veracidade das experiências de quase-morte. A teoria principal que ele estuda é a da independência entre mente e o cérebro, ou seja, de que a nossa consciência não está necessariamente só no nosso cérebro. E aqui só uma nota pessoal. Isso é uma constatação bem forte e longe de estar estabelecida. Então, onde mais a consciência poderia estar? Bom, ele também não sabe. Mas essa é a resposta que ele busca ao criticar o atual modelo de dependência entre a mente e o cérebro. Um modelo adequado das interações mente-cérebro precisa ser capaz de explicar como que a consciência pode funcionar de forma tão complexa durante uma EQM, observando-se que o ato de pensar, a percepção sensorial e a memória continuam a ocorrer durante uma parada cardíaca ou sob anestesia geral. Os modelos fisiológicos atuais, que explicam o funcionamento da mente, consideram tais eventos impossíveis. Discussões científicas sobre o fenômeno da consciência, para serem intelectualmente responsáveis, precisam levar esses dados em consideração. Greyson compara essa situação com o desenvolvimento da física quântica. Uma analogia pode ser estabelecida com a mecânica newtoniana, que parece explicar a física da vida diária. Foi apenas a investigação de circunstâncias extraordinárias, envolvendo distâncias, velocidades ou massas extremamente pequenas ou grandes, que revelou os limites do modelo newtoniano e a necessidade de se desenvolver modelos explanatórios adicionais. E isso também se aplica à questão da compreensão do relacionamento mente-cérebro. A exploração de circunstâncias extraordinárias, tais como uma EQM, pode revelar as limitações desse modelo atual de compreensão e da necessidade de se desenvolver um modelo explicativo mais abrangente. Ou seja, muitas vezes é o questionamento de algo que parece natural que faz a ciência progredir. Em outras palavras, as perguntas são tão importantes quanto as próprias respostas. E na busca pelas respostas certas, é comum a gente encontrar respostas erradas. Tentativa e erro. O método científico é exatamente assim. Nas suas pesquisas, por exemplo, Greyson lista uma série de não explicações para as EQMs. Ele diz que, ao contrário do que muita gente pode pensar, as experiências não estão atreladas a um perfil específico, ou seja, os pacientes são pessoas psicologicamente saudáveis que não se distinguem em relação à idade, gênero, etnia, religião ou saúde mental. Outra hipótese é de que as EQMs seriam fruto da imaginação das pessoas com base naquilo que elas esperam em relação à morte, mas o Greyson também rechaça essa versão. Ele ressalta que crianças pequenas que têm poucas expectativas sobre a morte, afinal quem que pensa sobre isso quando é criança, principalmente pequena, tem experiências parecidas com as de adultos, e que há casos de pessoas que tiveram experiências totalmente opostas às crenças pessoais. Existe também a suposição de que as experiências de quase-morte seriam causadas pela anóxia ou a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio no corpo. Mas o pesquisador contesta, alegando que comparações feitas com os casos de pilotos de caças que também enfrentam perda de consciência por falta de oxigênio mostram relatos bem diferentes. E que, além disso, os pacientes que passam por EQMs não têm os mesmos sintomas de quem sofre de anóxia ou hipóxia, como convulsões, perda de memória, desorientação quando despertam. Outra hipótese que o estudo descarta é de alucinações provocadas pelas medicações. Isso porque as experiências de quase-morte são inclusive menos frequentes em pacientes que recebem medicação. Pois então, como eu espero que tenha dado para perceber até aqui, existem mais dúvidas do que certezas sobre esse assunto. A humanidade está longe de decifrar por completo tudo que envolve essas experiências. Diferentes pesquisas até conseguiram entender certos aspectos das experiências de quase-morte, mas nenhuma delas desvendou totalmente como elas ocorrem. E é possível que isso nunca aconteça. O mais provável é que a descoberta sobre o que nos espera após a morte permaneça eternamente como um mistério, que embora não possa ser solucionado por ninguém, vai ser solucionado por todo mundo assim que chegar a nossa vez. Isso ficou meio sombrio. Muito obrigado e até a próxima.